Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 de março, sábado, estou eu aqui no 5º vídeo do meu desafio dos 31 dias e tô com carinha de sono, né? São 11 horas da noite. Hoje é sábado, né? Tivemos um dia bem agitado, nós saímos para passear com a Lolo, fomos para a piscina, eu tô aqui já de pijama. E não vou deixar de gravar para vocês, conforme combinado. É um prazer para mim, tá bom? Olha, o assunto hoje que eu quero conversar com vocês é um tema que eu aprendi durante a minha vida. Vocês sabem que as pessoas que frequentam aqui a minha casa, sejam os enfermeiros que cuidam do meu pai, cuidador, enfim, amigos, se sentem muito bem aqui. Eu sempre ouço, né? Eles falando, nossa, que gostoso, aqui a sua casa transmite uma paz, sabe? Dá até sono. E eu sinto essa paz, nós sentimos essa paz aqui na minha casa também. Por quê? Minha sala tem lá umas frases, né? Amor, fé, esperança. Eu acordo de manhã, né? E eu não coloco noticiário, gente, não coloco. Não porque eu não queira saber o que está acontecendo no mundo, não é. Então de manhã eu tenho todo o meu ritual, já falei para vocês, eu faço minha leitura, é uma loucura aqui de manhã, não é, né, sabe, fácil não. Já acordo, tem que, né, tem a Lolo vai para a escola, e logo já chega a cuidadora do meu pai para me ajudar. Mas dentro dessa correria eu consigo preparar o ambiente da minha casa, sabe? Então tem umas energizações aí no YouTube, vocês vão conseguir encontrar, só procurar lá, calmaria, músicas relaxantes, tem muita coisa aí, energização Hertz, e eu coloco isso, né? Eu acendo incenso, eu coloco meu olhinho essencial no difusor, né? Já para aquele aroma, né, aromatizar meu ambiente, essa música, né, às vezes é só música clássica, então assim, realmente cria um clima gostoso, né, aí eu entro em meditação, eu faço minha oração, e eu acredito que as pessoas sintam essa energia boa, por isso que o pessoal elogia. Mas enfim, então por que eu tô falando tudo isso? Porque vocês podem perceber que no mundo de hoje, nesse mundo que a gente vive agora, em época de guerra, né, quem diria que a gente ainda ter que assistir esse tipo de coisas, né, no século que a gente vive. Mas enfim, então a gente percebe que o mundo está muito agitado, esse mundo globalizado que a gente vive, né? E por mais que tenham lugares calmos, a gente consegue perceber essa agitação, né? Eu tô aqui com um livro, o mesmo livro, tá? Evolução Espiritual na Prática, tô seguindo esse assunto aqui, eu acho muito importante para estar falando com vocês, por isso que eu tô continuando aqui nesse livro, por isso que eu indico, viu, gente? Vocês viram que eu gosto, né? Realmente esse livro é muito bom. Então, esse mundo globalizado, né? Atualmente todo mundo sabe de tudo. Morre uma pessoa, imediatamente a gente já fica sabendo. Antigamente não era assim, né? Era difícil. E cada espectador, cada pessoa que assiste uma notícia dessa, ela reage de uma forma. Em vários lugares do mundo, né? Então cada pessoa reage de uma forma a todas essas notícias, né? Então, notícias na TV, no jornal, na internet, enfim. E a mídia, ela não enfatiza as coisas boas. Por quê? Porque as coisas ruins, elas dão mais ibope, né? Então, às vezes, uma coisinha que é pequena torna-se uma coisa gigantesca, né? Então, o medo, às vezes, de 10 pessoas pode influenciar milhares de pessoas, sabe? Porque aquilo transforma-se numa coisa gigantesca, né? Então, essa mídia, esse poder dessa comunicação da mídia, né, deveria ser repensado, né? Porque ele possui uma força capaz de aflorar emoções, de trazer alegria, mas também trazer muitas tristezas para as pessoas, né? Intensificar isso, tá certo? E aí que o psiquismo dos lugares, né, começam a se formar. Então, o assunto hoje desse vídeo, eu quero falar sobre o psiquismo. Vocês sabem, já ouviram falar sobre psiquismo?
Então o livro define aqui o que seria o psiquismo, né? O que é o psiquismo? A emoção, o sentimento, o pensamento são energias. Geram ondas vibratórias, geram impulsos, tudo o que a gente percebe ou que a gente considera gera uma massa de energia com forma sutil que não é visível a olho nu. Aí vocês vão falar, ai Samantha, essa coisa, isso não existe. Gente, já foi o tempo, tá bom? Se você aí que tá me assistindo ainda acredita que energia não existe, você está muito atrasado, vai se informar, tá? Até o livro aqui comenta que antigamente, quando se dizia que os nossos pensamentos e emoções eram energias, muitos consideravam essa teoria insana, loucura. No entanto, várias correntes de estudo no mundo já comprovam perfeitamente essa tese, né? Nos dias de hoje, e inclusive existem equipamentos avançados que podem medir ou fotografar essa energia. Você ainda não acredita? Então você nunca fez um eletroencefalograma, sabia? Eu fiz uma vez há muitos anos atrás, enfim, estava com dor de cabeça e tal. Esse exame, gente, ele mede ali os hertz, a vibração do nosso cérebro. Ou seja, nosso cérebro vibra. Então esses exames que a gente faz aí, tomografia, ressonância, ressoar, tudo isso, esses equipamentos são influenciados pela nossa energia. Então a energia existe sim. Quando você senta na frente da sua TV, que você aperta o controle remoto, que você liga a sua TV, você está usando energia. Quando você aperta o interruptor da sua luz, a sua luz acende, você está usando energia. Tá certo? Então a gente vê várias formas de energia, né, durante o nosso dia. Vocês sabem que esses dias eu peguei uma caneta, eu lembrei disso que eu fazia na época da escola. Sabe quando você passa a caneta assim na cabeça? E aí você corta uns pedacinhos de papel e você põe assim, ó, faça um teste aí com as crianças, a Lorena pirou. Você corta uns pedacinhos de papel bem pequenininho de sulfite, e aí você passa a caneta Bic assim, ó, e aí você faz assim, ó, os papéis grudam na caneta. Ela ficou, uau! Eu falei, tá vendo, filha? Olha só, né? Então, é muito legal. Isso assim não é balela, tá bom? Então, a gente vai falar hoje do psiquismo, tá? Então, só para exemplificar esse psiquismo, vamos imaginar os carros de hoje, tá certo? Os carros a gasolina, principalmente. Eles provocam a combustão, né? Do combustível, e isso, sai essa fumaça preta que vai, né, para a esfera. Deixa eu colocar aqui, ó, vai se impregnando na atmosfera. Na verdade é isso que eu queria falar. Porque essa fumaça, ela não consegue ser purificada pela natureza do universo. Então, se fosse um carro, gente, tudo bem, né? Mas são muitos carros, uma quantidade enorme de carros. Então imagina esse monte de fumaça, né, subindo para a nossa atmosfera. Então isso vai poluindo, né? Cada vez mais vai se impregnando. Isso prejudica o quê? A saúde do nosso planeta e a nossa saúde também. Então isso é uma forma até de exemplificar como que funciona o psiquismo, tá bom? É como se fosse essa fumaça, né? Dos carros, que os carros soltam, né? A existência do psiquismo, que é despercebida, essa existência para a maioria da população. Por que é despercebida? Porque não tem cheiro, né? Não tem cor, não pode ser visto, é silencioso. Então muitas pessoas têm muita dificuldade para acreditar que isso existe, que isso é possível, né? E esse psiquismo, ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo, mas também pode ser positivo. Então eu vou exemplificar aqui para vocês que as pessoas, por exemplo, que vão numa igreja, tá? Vão lá no templo religioso. Então, quando essas pessoas se encontram ali, elas entram num estado meditativo, elas fazem oração, elas entram na mesma sintonia, né? Ficam ali refletindo, pensando sobre a vida, elas cantam, elas louvam. E o que acontece? Essas pessoas, elas liberam ali naquele ambiente, tá certo? Desse templo, correntes de energia que vão mudar o padrão vibratório de todas as outras pessoas que estão ali dentro. Até uma pessoa que foi ali, que nem estava muito afim, ela vai se contaminar com aquele ambiente. Quando ela perceber, ela vai estar até chorando. Ela vai estar emocionada. Então, isso que é elevar né, a energia do ambiente, né?
essa atmosfera invisível, ela gravita pelo ambiente. Se a gente pudesse ver, eu imagino que seria uma fumaça, né? Isso significa que aquele que entra nesse local, né, mesmo que entra nesse local desse psiquismo de oração, de reflexão, se ficar ali por algum tempo, ele vai ser influenciado por essas pessoas. Então isso é um exemplo, né, de uma influência boa, tá? Então todos os lugares que nós vamos, onde nós estamos, onde nós circulamos, exercem influência sobre a nossa vontade e o nosso pensamento. Olha que assustador. Da mesma forma que eu estou falando desse psiquismo bom, né, de uma igreja, existem N lugares e os psiquismos são muito diferentes, tá bom? É assustador, o livro fala aqui, perceber que muitas vezes podemos estar decidindo algo que não esteja em sintonia com a nossa essência interior, mas de acordo com o psiquismo do local. Então, olha que importante isso, gente. O local que a gente frequenta, isso pode influenciar, olha só, as nossas atitudes. Não é sério isso? Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, acho muito importante passar tudo isso para vocês, né? Se a gente souber moldar, então, o nosso lar, por exemplo, né, com psiquismo alegre, harmonioso, né? Mesmo que a gente volte da rua cansado, estressado, quando a gente fica um tempinho já dentro da nossa casa, basta alguns minutos, né, para a gente conseguir se equilibrar. Então talvez é isso que essas pessoas que vêm aqui em casa que sentem. Ai, dá vontade de sentar ali e dormir. Não é? Então quando a gente consegue equilibrar o psiquismo da nossa casa, não é fácil não, né, gente? Todo mundo fica estressado, todo mundo tem problema. Mas a gente tem que estar o quê? Atento, orar e vigiar, né? Tudo é energia, tá? Tudo tem vibração. E não é novidade para ninguém que no nosso universo é tudo energia. Não pode ser novidade mais para você. E se era, agora não é mais. Tá bom? Vivendo e aprendendo, né? A nossa energia, ela é invisível, né? Aos nossos olhos nus. E o que é a matéria? Gente, o que é matéria? Estou aqui no quarto da Lolo, sei lá, essa cola, o concreto, o cimento, o que é? É energia condensada, também é energia. Só que é uma energia pensada, condensada. O nosso corpo também, né? Nosso corpo físico é uma energia condensada, não é uma energia que fica voando, é uma energia condensada. Nós somos feitos de átomos, gente, isso é física, isso não é religião, né? Nós somos feitos de átomos, nossos órgãos são aglomerados de átomos. Lembra da época lá de física, né? Que a gente estudava química, física, enfim, somos aglomerados de átomos. E dentro desses átomos, sabe o que tem? Energia. Então nós somos energia, nós vibramos, tá certo? Isso não pode ser mais novidade. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue entender milhares de coisas ao nosso redor, né? Olha só, aqui eles falam todo material básico, tijolo, areia, cimento, acabamento, apresentam suas vibrações próprias e específicas, tudo vibra. Tá certo? A casa de qualquer pessoa, olha que legal o exemplo que ele dá. A casa de qualquer pessoa é como uma orquestra. Cada instrumento produz um efeito na composição final da música. Todos os instrumentos que não estiverem vibrando harmonicamente não mais produzirão música, apenas ruídos, que certamente serão notados. Então, se você, né, começa a escutar uma música e alguém erra uma nota, às vezes é despercebido, outras vezes não. Você fala, poxa, aquela pessoa errou, não é? Então ele compara aqui, né, a nossa casa como uma orquestra, tá? Por essa ótica, cada item, cada objeto presente dentro da casa é como um instrumento dessa orquestra. Tem o seu papel e produz a sua influência direto no resultado final da qualidade dessa vibração. Harmonizar o ambiente, certo? É aprender a ser maestro desse mecanismo, bem como aprender a manter cada instrumento musical afinado, né? Em sintonia, tá bom? E além de tudo, a gente tem que aprender a excluir dessa orquestra quando algum instrumento não esteja em sintonia com a música. Que legal esse exemplo, né? Que eles trouxeram. Então, o que a gente tem que fazer? A vigília constante, observar,
né? E a manutenção de hábitos condizentes, né, saudáveis, são os responsáveis por gerar harmonia dentro de um lar. A harmonia de um ambiente é exatamente o reflexo dos acontecimentos que ocorrem nesse ambiente, tá? Tudo o que ocorre nesse ambiente gera reações que podem ser positivas e que podem ser negativas. Por isso é de suma importância você poder perceber quando o ambiente acumula excesso de energia negativa, né? Então você tem que tomar cuidado com os lugares que você frequenta e onde ela está sendo criada, para que você imediatamente, né, tome as medidas que tragam de volta a harmonia da sua casa. Então, quando a harmonia não é alcançada ou ela não é recuperada, os seres vivos que habitam nesse ambiente, eles alteram os seus padrões energéticos de acordo com a vibração que está em desarmonia, né? Olha lá, contraindo danos físicos, mentais, emocionais, espirituais, que muitas vezes, por efeito cumulativo, chega até a ser letal. Uma pessoa pode se matar até, né? Gente, isso é muito sério, isso não é balela. E vocês já devem ter percebido isso, sabe? Quando você não consegue ficar muito tempo perto de uma pessoa, quando você vai no ambiente você não se sente bem. Então, é o psiquismo do lugar, lembra dessa palavra, tá certo? É o psiquismo do lugar. Como que você se sente dentro de um hospital? Vamos lá. Como que você se sente dentro de um hospital? Compara o ambiente de um hospital com o ambiente de um templo religioso. Uma igreja, de qualquer religião. É diferente, né? Então, assim, toda essa energia, ela tem uma vibração, né? As emoções, os pensamentos, as atitudes das pessoas que vivem, que estão ali naquele ambiente, né? E juntamente com a vibração das características dos materiais de construção, dos utensílios, dos objetos. Então, assim, a nossa energia com a energia da nossa casa, elas formam o psiquismo da nossa casa, né? E esse psiquismo, ele é invisível a olhos nus, né? Mas totalmente ativo nos níveis mais sutis. Ele existe, tá? Ele fica gravitando sobre as pessoas que ali vivem. Por isso que eu falo, parece uma fumacinha, né? A gente vê, né? Tá com uma nuvem preta na cabeça, né? E aí ele fica estimulando essas pessoas a ter atitudes condizentes com essa vibração. Então, se o psiquismo ali tá ruim, lembra do exemplo da igreja? Então, você se influenciou naquele ambiente. E é isso que muitas vezes acontece, né? Então, esse psiquismo é o forte indutor de comportamentos. Às vezes você tem um comportamento que você não costuma ter. Você fala, caramba, por que eu fiz isso? Né? Então, é aí uma influência, tá bom? Gente, isso não é religião, né? Isso tem estudo já. Então, ó, vamos acordar, vamos pensar diferente, tá? Vamos pensar que algumas coisas assim são importantes a gente saber para o nosso dia a dia. Não é só viver que nem uns robôs sem entender nada, tá? A gente tem que estar esperto, temos que estar despertos, né? Compreender o psiquismo local de cada ambiente e aprender a modificá-lo positivamente torna, né, esse ambiente elevado. Então, mesmo que você chegue na sua casa cansado, um dia estressado, irritado, basta que você fique ali uns minutinhos, né? Para que você, nesse lugar que você já teve o cuidado de preparar, para que você consiga recarregar aí as suas baterias e mudar, né? Enfim, aquele estado de espírito que você tá, né? Então, essa é a meta. Principalmente nos nossos lares, fazer com que esses ambientes tornem-se verdadeiras fontes de energia benéfica para nós. Né? Então, assim, ó, já o psiquismo de dor, de doença, de depressão, quando eles instalados no ambiente, vão produzir mesmo nas pessoas mais saudáveis e felizes, vibrações ruins. Então vocês vão perceber, basta vocês analisarem, né? Vocês vão num lugar que todo mundo só tá falando aí de doença, de coisa ruim, você sai ruim daquele ambiente. É que muitas vezes a gente passa por situações assim e a gente não para pensar por quê. Então hoje eu tô trazendo aqui para vocês o porquê. Tá vendo? Samanta também cultura. Olha lá, lembre-se, o psiquismo denso de um local pode fazer você agir de maneira que você não gostaria. Tá?
Cada lar, cada escritório de trabalho, cada prédio comercial, hospital, delegacia, penitenciária ou escola tem o seu psiquismo próprio, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então assim, cada casa, né? Cada casa, como é que tá falando aqui? Tá falando aqui que o psiquismo do nosso ambiente, né, ele influencia o espiritual também da nossa casa, né? Então, por exemplo, se a nossa casa estiver no molde espiritual elevado, tá certo? Esse psiquismo elevado, as portas vão estar abertas também para as bênçãos, né? Por quê? Porque o plano espiritual utiliza as nossas casas como portais de radiação de energia. Então a gente tem que estar com as portas abertas, né? Tem que ter ali na nossa casa uma boa vibração. Então a gente tem que estar atento com isso, tá bom? Ele deu um exemplo aqui que eu achei muito legal, do senhor Gilberto, tá? Então o senhor Gilberto acorda de manhã. Aqui é um exemplo mesmo, ele fala na prática, aqui é um caso real, tá? Então o seu Gilberto vai de manhã, acorda, faz uma prece, agradece a Deus pelo dia, pede força, pede proteção, toma banho, faz a sua higiene pessoal, toma seu café da manhã, depois ele vai lá, ele rega as plantinhas, né? Lê um pouquinho de um livro, coloca palavras positivas, né? Se enche de pensamentos positivos, coloca uma música calma, enfim. Ele já faz isso todos os dias porque ele já sabe a importância dessa rotina, tá? Eu não tenho tempo, acorda mais cedo, sabe? Primeira coisa, gente, pior coisa que tem, você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e começar já a ver redes sociais, notícias, pelo amor de Deus, olha... Eu tenho mania, às vezes, eu demoro para ver celular, tá? Vocês pensam que eu tenho aqui meu canal, as redes sociais, que eu fico o tempo inteiro na internet? Quem me conhece sabe que não é assim. Eu demoro para responder as mensagens. Torço a quem me liga, eu falo, liga pro Mauro. O Mauro tá bem antenado sim, porque ele trabalha muito com o celular, né? Porque às vezes eu esqueço o celular no vibra, eu demoro para ver as mensagens. E quando eu acordo, eu demoro muito para ver o celular. Se for urgência, me liga, né? Eu, às vezes, vou pegar no celular, tipo, meio-dia. Que eu falo, poxa, deixa eu ver o celular. Então, é assim, eu acho que a pior coisa do mundo você já acordar com o celular na mão. Não façam isso, tá bom? Primeiro vocês alimentem o seu espírito, a sua alma, sabe? Se conectem para vocês terem força para enfrentar o dia. Não é todo dia que a gente consegue também. Tem dia que acorda já na correria. Aqui em casa o dia já começa cedo, né? A correria aqui. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Então vamos voltar a falar do seu Gilberto. Então ele faz isso todo dia porque ele já compreendeu a importância desse estado contemplativo, né? Para obter a paz, enfim. Só que de vez em quando, o seu Gilberto ele tem que ir no banco para resolver. Todo mês ele tem que ir no banco lá para resolver problemas de banco, né? Então ele vai pro banco, sai do portão da sua casa com um sorriso estampado no rosto. Aí ele já começa a ter alguns, né? Enfim, pega um ônibus lotado, pessoas mal acomodadas, que começam a reclamar, né? Um ambiente quente, sem ventilação. Aí ele ficou lá, na verdade, depois teve que trocar de ônibus, ficou 25 minutos esperando, em pé lá no ponto. Depois caminhou mais 15 minutos. Aí entrou na fila do caixa eletrônico. Ficou por no máximo 10 minutos ali na fila. O cartão dele não funcionou. Aí ele precisou ir lá dentro falar com o gerente. Isso quando tem, né, gente? Caixa eletrônica agora, quando tem gerente, né? Antes eu fui no banco, assustei, não tem gerente, não. Tá mudando, né? As coisas estão mudando. Enfim, aí foram mais 25 minutos esperando para conseguir falar com o gerente. Gente, isso é fato, né? Vocês estão se identificando, né? Bom, gente estressada, gente impaciente, gente reclamando, aí coloca aquela porta lá com detector de metais, as pessoas reclamando, né? Filas de pessoas com aparências cansadas, desanimadas, formando aquele ambiente denso, pesado, né? Tenso, pesado, carregado. Aos poucos, em menos de meia hora, o senhor Gilberto já não estava sorrindo. Aí foi dando o ar dele, né? Daquele sorriso foi dando um ar de cansaço, um ar de poucos amigos, né? Seus ombros já não estavam, seus ombros já estavam assim, né? E ele já começou a ficar com uma dorzinha de cabeça. Foi quando finalmente conseguiu resolver o problema dele, o problema do cartão, né? Saiu daquele ambiente
caminhou até a farmácia. Chegou lá na farmácia, esperou alguns minutos para ser atendido lá na fila de novo. Enquanto ele esperava, tinha um senhor na frente dele só reclamando de doença, de remédio, biriri, falando, reclamando, né? E aí, quando ele já viu, ele falou, poxa vida, conseguiu comprar o remedinho dele lá para dor de cabeça. Quando ele já viu, já era a hora do almoço. Ele falou, eu vou almoçar por aqui mesmo, né? No centro da cidade. Os restaurantes estavam com filas enormes, todo aquele burburinho, né? Barulho de prato, de taça, as pessoas falando, as pessoas apressadas, as pessoas ansiosas. Ele almoçou rápido, louco de vontade de sair dali. Foi quando ele foi pegar mais fila para pagar. Foi pagar aquela fila para ele conseguir pagar o almoço dele. Enfim, como que seu Gilberto chegou no lar dele? Exausto, sem energia. Se atirou no sofá quase sem postura nenhuma, desanimado, um desânimo que dominava a alma dele. A sua esposa foi falar com ele, ele mal cumprimentou a esposa, chegando a ser deselegante, beirando a grosseria com a esposa. Por ali ele ficou mais de meia hora, deitado ali no sofá jogado, até que as suas forças começaram a voltar depois de um cochilo rápido que ele deu. Que dia duro, pensou seu Gilberto. Olha que legal, né? Reflexão. Essa história mostra claramente que os nossos estados de espírito são constantemente alterados pelos psiquismos densos dos ambientes que nós frequentamos. Isso não é mentira, né, gente? Essa história realmente é uma história real, né? Saber que cada ambiente tem o seu psiquismo próprio e que muitas vezes pode ser nocivo ao nosso estado de espírito, né? Não bloqueia. Só o fato da gente saber não bloqueia os efeitos, tá bom? No entanto, nos trazem a capacidade de driblar melhor essas influências. Então, assim, o fato de você saber, só você saber e não fazer nada, isso não vai bloquear, tá bom? Enfim, o psiquismo do local, tá? Sabendo então que o psiquismo é uma entidade viva, é algo vivo, né? Assim, é invisível aos nossos olhos, mas vivo, né? Criado e alimentado pelas energias oriundas dos pensamentos e sentimentos coletivos, chegamos ao entendimento de que pensamentos e sentimentos negativos geram correntes de psiquismo negativo. E quando forem positivos, obedecem à mesma lei, né? Então, o que o livro fala? Controle-se, equilibre-se, mantenha-se no constante orai e vigiai, né? Podemos ter o controle dessa mudança de realidade que começa pela consciência dos resultados das nossas ações. Se você acordar de mal com a vida, espraguejar para o mundo, saiba que a energia vai voltar para você. Você já está montando o psiquismo ali ruim, né? Porque você abastece esse psiquismo local, né? Então, se você está ali reclamando todo dia, a fumacinha preta, a nuvem preta, negra vai estar em cima da sua cabeça, né? Pode ser que um dia qualquer, sem que você perceba, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, que essa nuvenzinha preta vai influenciar você de novo. Então, assim, nós formamos um psiquismo que pode voltar pra gente, entendeu? Um psiquismo que você mesmo criou, né? Então, se você ficar aí desejando, olha, aquele bandido tem que ser punido com pena de morte, você está induzindo o quê? O psiquismo dessas atitudes de morte, de violência, né? Se você acha que todos os políticos são corruptos, né? Você está fortalecendo o quê? A corrupção. Se você acha que o Brasil não tem jeito, você está ajudando a jogar pedra no Brasil, né? Se você não confia nas pessoas, só fica reclamando, você está aumentando o psiquismo da desconfiança, né? Então, todos os nossos julgamentos, todas as emanações provocadas pelas nossas emoções abastecem inevitavelmente as correntes de psiquismo. Gente, agora imagina assim lá no centro da cidade, na 25 de março, aquele montão de gente andando, se a gente conseguisse enxergar o psiquismo do lugar e das pessoas, né? Vamos dar uma cor assim o livro até fala disso, aqui a gente não vai conseguir se adentrar. Vamos dar uma cor para essa nuvenzinha em cima da cabeça. Como que a gente ia ver, né? Essa nuvem. Então, assim, é legal pra gente refletir, né? Aí aqui ele cita o psiquismo do carnaval. Ele começa a entrar enfim, assuntos específicos, né? Fala que, assim, o período do carnaval brasileiro pode ser considerado sombrio, já que alimenta o psiquismo da promiscuidade, da hipersexualidade, dos vícios de droga, de álcool, de cigarro, né?
abastece a atmosfera, tudo isso nessa futilidade, abastece a atmosfera extrafísica da Terra em um estado de padrão que muitas vezes demora 6 meses para mudar. Já imaginaram? Vocês já tinham pensado nisso? Ah, mas eu vou pro carnaval. É lógico, gente, não é assim para todo mundo. Você vai viajar, muitas vezes vai curtir com a sua família, né? Vai aproveitar de uma forma sadia, mas você sabe que em outros lugares não é assim, né? Então, esse psiquismo promove um rebaixamento no padrão moral e espiritual do país e afeta todo um planeta. Uau! Em resumo, a energia do carnaval alimenta o umbral. Vocês sabem que é umbral, olha aí na internet, tá? Não vou entrar nesse assunto. Assim como os nossos resíduos, tá falando, a energia do carnaval alimenta o umbral, assim como nossos resíduos domésticos alimentam os esgotos e aterros sanitários. Tá vendo? Assim como as nossas orações purificam os ambientes, os fluidos densos do carnaval escurecem a aura do nosso país. As festas em geral são regadas de muita bebida, de drogas, perversão, enfim. E se você se entrega a esse estilo de viver a vida, inegavelmente estará alimentando o psiquismo que dá força ao astral inferior, né? Então, eu acho que tudo vai da nossa atitude, né? O importante é você saber que o psiquismo existe, tá bom? E de que forma que você pode controlar isso. E aí ele fala aqui também o psiquismo dos acidentes, o psiquismo das tragédias, né? Quando o acidente acontece, um avião cai, um ônibus capota e você fica acompanhando aquele noticiário da TV, chorando, sofrendo, sem qualquer entendimento ou atenção espiritual aos fatos. Não entende por que aquilo, você fica inconformado, né? E às vezes a gente fica mesmo, né? Você está contribuindo, né, alimentando essa onda de sofrimento global, desse psiquismo global, tá bom? O que é legal, gente? Olha aqui, ele está falando, né? É aconselhar você entregar-se a uma oração sincera, sem sofrimento, com serenidade, vibrando para que todos aqueles afetados tenham o entendimento necessário sobre o ocorrido e que cada alma possa evoluir com aqueles fatos. Qualquer atitude contrária a isso, provavelmente você vai estar atrapalhando ao invés de ajudar. Não alimente a dor, o sofrimento, a mágoa do planeta. Compreenda as verdades universais, compreenda que a justiça divina é perfeita. Nada acontece por acaso, gente, né? Que a misericórdia maior é absoluta e que a cada um será dado conforme as suas obras, tá bom? Então, não é que a gente tem que ser frio às tragédias, a tudo isso, tá certo? Vamos falar algumas coisas que você está assistindo na TV, né? Isso você não vai conseguir mudar, né? Então, o que você tem que fazer? Faça uma oração. Sabe, se reúna com pessoas para orar pelo planeta, para aumentar esse psiquismo bom, né? Então isso que eles estão falando, não é que a gente tem que ficar indiferente para as dificuldades das pessoas, para os problemas, não é isso. Você aprende que você pode ajudar. Se você está aí, né, me assistindo agora, fala, mas está acontecendo uma coisa lá, não sei que país, eu não posso ajudar. Pode. Pensa no psiquismo. Né? Aí a gente começa a entrar no outro assunto. Como será que a oração que você faz aí chega para uma pessoa lá no Japão? Entenderam? Né? Bom, aqui tá falando tem psiquismo, eu nem vou falar aqui, eu nem vou entrar nesse caso, esse psiquismo dos casos policiais. Quem que gosta de ficar assistindo aí esses casos policiais, gente? É só tragédia, é só ladrão, é só violência, pelo amor de Deus, assistir isso antes de dormir ainda, nem pensar, antes de dormir você tem que elevar a sua vibração, sabe? Não pode ficar assistindo essas coisas não, isso não te traz nada de útil, eu sei que muita gente gosta, né? Mas assim, se você for pensar por esse lado do psiquismo, no nosso estudo de hoje, você vai começar a escolher inclusive os seus programas, tá bom? De TV. Esse medo coletivo, ele entra aqui num assunto, né? Esse aumento considerável, está aumentando consideravelmente uma doença chamada síndrome do pânico. Por quê? Essa síndrome do pânico é só um indício comprovando que o medo é um estado vibrátil,
presente em grande parte da humanidade. Os noticiários na TV, jornal, internet, rádio, o tempo todo mostrando casos de sequestro, de assalto, de violência, de estupro, colocam nas pessoas um fardo muito grande, um peso muito grande, né? Fazendo que todo mundo, né, com que todo mundo viva inserido nesse contexto de medo e de repressão, né? Então, essa baixa estima, essa falta de... tudo isso influencia para essa doença estar aumentando, a síndrome do pânico, né? Então, assim, gente, é muito sério isso, tá? Então, como que a gente pode se prevenir? Ó, tá aqui, ó. Quando você entrar no banco, por exemplo, previna-se. Fica num constante orar e vigiar, não permitindo entrar nessa mesma vibração, sabe? Você tem que, por mais que arruma a sua casa, exatamente aquele exemplo, né? Tenta, sabe, fazer uma oração, tenta ficar com uma vibração diferente daquele lugar, né? Aqui ele está até falando também do psiquismo dos serviços de telemarketing. Ó, o povo brasileiro já se acostumou com os milhares de casos de atendimentos insatisfatórios por parte do serviço de telemarketing. É verdade. A demora, o péssimo atendimento, né? Enfim, o tempo de espera, tal. Isso é ruim, né? Porque cada vez que você tem a necessidade de usar um serviço, antes mesmo do contato, a pessoa já começa a sofrer. Porque ela já sabe que vai acontecer, isso é ruim, porque isso só alimenta o psiquismo de conflito, o psiquismo de insatisfação. Então, o que ele sugere? Nesses casos, centre a sua mente antes de acessar esse serviço de telemarketing. Procure respirar fundo, exercite a paciência, não entre na sintonia desse histórico de reclamações. É uma ótima forma de você prevenir essa problemática, entendeu? Então, muda você. Tenta entrar numa sintonia, numa energia boa, numa vibração boa, para que você converse com essa pessoa, para que no tom da sua voz, essa pessoa que também está ali, atolada de serviço de reclamação, né, para que vocês consigam se entender na conversa, tá? É a sugestão do livro, né? O pensamento, então, gente, é a chave de tudo. E aí, o que é legal falando aqui? Não tem como você fingir um estado de espírito. Não se pode fingir um padrão vibratório. Você está vibrando daquele jeito e pronto. Eu estou pensando coisas boas e você não está, né? O universo moral e espiritual de cada indivíduo sempre vai ditar a sua vibração característica. É uma lei natural. Então você vai estar sempre vibrando aquilo que você, né, que você pensa, que você faz. Então isso realmente é um orar e vigiar, né? Tem aqui uma pergunta, tô finalizando já. Existe alguma forma de não permitir que esse psiquismo denso dos locais e ambientes perturbem os nossos estados de espírito? Resposta: o mais importante recurso é a consciência desses fatos, ou seja, vocês já estão sabendo, né? Que você vai no banco, você vai no hospital, o psiquismo daquele local como que é. A compreensão de que o psiquismo existe é uma entidade viva que carrega uma vibração característica que age sobre todos nós, né? Então você tem que saber disso. Com isso, desenvolvemos a capacidade de driblar esses efeitos perniciosos atuantes sobre a nossa vontade. Além disso, passamos a nos prevenir, bem como nos limpar com mais intensidade e cuidado, o que modificará por completo as consequências. Afinal, não seremos mais alvos fáceis, a gente já vai estar esperto. Tá bom? Então, orai e vigiai. Presta atenção nos lugares que você está frequentando, né? E como modificar positivamente o psiquismo de um ambiente? Outra pergunta. Aqui o livro fala, são várias formas. A primeira delas é talvez a mais importante, é a prática da oração. Os exercícios de visualizações com luz, aqui ele cita várias coisas, né? As plantas, energia dos cristais, né? Cromoterapia, enfim, várias coisas, tá? Pintura nas paredes, manutenção de limpeza, manter sua casa limpa, sua casa arrumada, organização dos materiais, né? Organização do fluxo, movimentação do local, organização dos lixos, enfim, tudo isso influencia o ambiente da sua casa. Tá? Se você entra numa casa bagunçada, num local bagunçado, desorganizado, o psiquismo dali já não tá legal, né? Então tenta não deixar a sua casa se transformar nisso, tá? E aqui, ó, na prática, crie seu próprio psiquismo elevado todos os dias, logo quando você acordar. Não se deixe levar pelo psiquismo desequilibrado de todos os lugares onde você for. Mantenha um estado de conexão constante com Deus. Controle os seus impulsos antes de agir,
procure ponderar se é realmente algo que faz parte da sua consciência, né? Se você precisa realmente tomar essa atitude ou não. E no final, a bênção da oração é um poder que todos temos e precisamos usar constantemente. Poxa, a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos. Tá num lugar denso, pesado, difícil? Não precisa ajoelhar ali no chão e falar: meu Deus, eu quero mudar o psiquismo desse local. Não é isso. Gente, aqui, pensamento, energia, sabe? Tá todo mundo ali reclamando. Sabe o que você tem que fazer? Finge que sai daquele ambiente só com pensamento, fica só observando essas pessoas. Não deixa aquilo te atingir. Não deixa essa energia contaminar você. Não entra ali no meio, isso mesmo, começa a botar fogo lenha na fogueira. Então é a gente ter a consciência, tá bom? Uau, olha, eu adorei o assunto de hoje. Fico muito feliz de ter compartilhado esse aprendizado com vocês. Eu vou parar agora com esse livro, né? Nos próximos vídeos eu não vou estar mais com essa evolução espiritual na prática, mas fica aqui a dica. Deixa eu mexer aqui, deixa eu ver se eu vou derrubar o celular. Fica a dica aqui desse livro, tá bom, gente? Evolução espiritual na prática. Eu acho que eu já dei vários spoilers da preciosidade que é esse livro, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Olha, deixa eu finalizar esse vídeo, 40 minutos, não adianta, eu não consigo fazer vídeo curto. E vou postar para vocês ainda hoje, tá bom? Um grande beijo, até amanhã. Fiquem com Deus e cuidem do psiquismo da sua casa, viu? E da vida de vocês. Tchau. Beijinhos. Boa noite. Vou dormir,